Saudações, meus amigos, que a luz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. É sempre bom que a gente tenha conhecimento a respeito daqueles que foram responsáveis pela história do Espiritismo no Brasil e no mundo. E hoje eu gostaria de falar de um desses personagens que tem uma importância muito grande no Espiritismo brasileiro, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Ele nasceu no dia 29 de agosto de 1831, no município cearense de Riacho do Sangue. Desde pequeno mostrou que era bastante inteligente e na sua juventude foi para o Rio de Janeiro para poder se formar em medicina. Se formou e logo no início da sua carreira ficou conhecido como médico dos pobres. Isso pelo fato de que ele atendia gratuitamente pessoas que não tinham condições de pagar por um atendimento médico. Inclusive atendia na sua própria casa, sem hora, sem data marcada, enfim. Chegou inclusive a tirar do próprio bolso o recurso necessário para que essas pessoas pudessem comprar os remédios que precisavam. Certa vez, inclusive, é, pelo fato de não achar nem um centavo nos seus bolsos, Bezerra de Menezes dá o seu anel de formatura a uma de suas pacientes, para que ela pudesse comprar o remédio que salvaria a vida do filho dela. Ele fazia isso porque ele via na medicina um meio de salvar vidas, um meio de uma forma de curar doenças. Ele não enxergava a medicina como um caminho para poder alcançar riquezas, posição social, status, essas coisas. Em todas as funções que ele exerceu na vida, Bezerra de Menezes demonstrou um apoio aos mais necessitados, inclusive na sua carreira como político. Ele ocupou o cargo de vereador, deputado, foi presidente da Câmara do Rio de Janeiro. E nessa vida pública que ele teve, ele lutou em favor do direito dos trabalhadores domésticos, lutou contra os efeitos nocivos da poluição do meio ambiente, defendeu não só a libertação dos escravos, mas a sua inclusão na sociedade através da educação. Bezerra de Menezes era um homem à frente do seu tempo. E tudo isso antes dele se tornar espírita, porque ele tem acesso à doutrina somente aos 44 anos de idade, através do seu amigo Joaquim Carlos Travassos, que foi o responsável pela primeira tradução do Livro dos Espíritos em português. E esse amigo oferece ao Dr. Bezerra um exemplar dessa obra, desse livro. E Dr. Bezerra aceita, mas fica um pouco reticente, mas assim que ele dá início à leitura, ele se identifica com o conteúdo do livro. Ele entende que, inclusive ele deu uma declaração posterior, onde ele dizia que ao ler o Livro dos Espíritos, ele descobriu que era um espírita inconsciente, era um espírita de nascença. E a partir desse momento ele dá início aos estudos da doutrina, né? E com isso ele começa uma missão que ele recebe do próprio anjo Ismael, ainda na espiritualidade, a missão de consolidar o espiritismo no Brasil. Essa missão, ela lhe custa alguns sacrifícios. Depois que ele estudou, depois de alguns anos estudando a doutrina e de algumas experiências que ele passou, ele assume publicamente ter abraçado o espiritismo. Isso traz uma série de perseguições por parte de amigos, de colegas e principalmente de familiares. Isso porque o espiritismo não era muito bem visto naquela época. Inclusive, existia um artigo no Código Penal que dizia que a prática do espiritismo era considerado crime no Brasil.
Isso fez com que muitas associações fechassem as portas, muitas pessoas deixassem os estudos, e Bezerra de Menezes lutou de forma incansável contra esse trecho do Código Penal. Ele escrevia artigos para revistas, para jornais, chegou juntamente a outros companheiros escrever um ofício e endereçar ao então presidente Marechal Deodoro da Fonseca em defesa dos direitos e da liberdade dos espíritas. Além desses ataques externos que o movimento espírita sofria, Dr. Bezerra de Menezes também teve que lutar contra uma divisão ideológica que havia dentro do próprio movimento espírita. De um lado, existiam aqueles que viam na doutrina espírita uma ciência e uma filosofia. De outro, aqueles que enxergavam o lado religioso e evangélico do espiritismo. E Bezerra de Menezes era considerado o único capaz de unir essas duas ideologias. Até porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, o Dr. Bezerra de Menezes ele participa da criação e acaba se tornando presidente por 2 vezes da Federação Espírita Brasileira. Ele também implanta um estudo sistemático do Livro dos Espíritos nas sessões públicas de sexta-feira. Ele escreve alguns livros, ele publica e traduz algumas obras, ele organiza uma convenção com 34 entidades espíritas de vários estados do Brasil. Dr. Bezerra de Menezes se torna um trabalhador incansável, um incansável defensor e divulgador da doutrina espírita no Brasil. Essa dedicação toda faz com que ele receba o apelido de Kardec brasileiro. Dr. Bezerra de Menezes desencarnou em 11 de abril de 1900. Enquanto estava doente, ele recebeu a visita de centenas de pessoas de todas as culturas, todas as classes sociais, que vieram lhe prestar uma homenagem, que vieram fazer uma oração, pessoas que ele, mesmo sem lembrar, havia ajudado de alguma maneira e que vieram lhe prestar uma homenagem. Nós sabemos, através da mediunidade de Divaldo Franco e de outros médiuns, que mesmo na espiritualidade, mesmo podendo evoluir para outros planos mais planos mais evoluídos, Bezerra de Menezes preferiu ficar aqui na Terra, trabalhando em nosso favor, trabalhando junto de nós. E hoje ele é o mentor de várias casas espíritas e, junto com as suas equipes, ele trabalha incansavelmente junto de nós, nas suas mensagens, nas câmaras de passe por todo o Brasil. Eu gostaria de terminar essa nossa conversa, como sempre, convidando a todos a dar uma conferida na biografia do Dr. Bezerra de Menezes, que pode ser encontrada na forma de palestras, na forma de artigos. Tem um livro que conta a sua biografia, inclusive tem um filme que conta a história de vida e a obra desse que foi um espírito tão grandioso. Olha, eu recomendo sinceramente que nessa biografia vocês vão encontrar histórias emocionantes, surpreendentes, exemplo de superação, de amor ao próximo e de dedicação, não só à doutrina espírita, mas ao Evangelho de Jesus na sua prática. Eu tenho certeza que quem procurar essa biografia não vai se arrepender. Eu sei que é muito pouco o que a gente consegue falar dentro desse tempo, por isso que eu
que eu gosto de indicar a biografia? Porque eu acho importante que a gente pesquise por nós mesmos também, para que a gente possa tirar, para a gente possa aprender. Cada uma pessoa que lê uma biografia ou faz algum estudo, ele tira uma informação. E isso é muito importante para o nosso crescimento. Bom, eu gostaria de me despedir, desejando a todos muita saúde, muito amor, muita paz, que Deus abençoe. Muito obrigado e até uma próxima.